Bem-vindas a mais um episódio. Se ainda não viu o episódio passado, aproveito para convidar-te a ver. E agora, para manter a nossa tradição, vamos partilhar o nosso chá do dia. Eu estou a beber um chá de camomila. E eu estou a beber um chá de ortiga rico em vitamina A, C, K e B. E para o tema de hoje temos o nosso tema principal, que é depois do positivo. Nós vamos estar aqui a partilhar a nossa descoberta. Para mim, eu lembro como se fosse ontem, quando eu descobri a gravidez do meu filho. Já tinha alguns dias que o meu período estava atrasado, então eu decidi fazer o teste. E aqueles minutos que você tem que esperar, para mim, eu estava a sentir tipo que fosse horas que eu estava à espera para os dois traços aparecer ou para aparecer só um traço. Mas depois da espera, apareceu um traço, mas bem clarinho mesmo. Então ainda fiquei assim um pouco na dúvida, mas também já com aquela certeza, porque o meu período nunca atrasava. Então fui, comprei mais dois testes, um digital e mais um com os traços. Fiz também esses dois testes e no digital apareceu grávida. E é naquele momento que eu fiquei parada. Tipo, aí mesmo é que cais por si, né? É que você dá conta, tipo, ok, e agora estou mesmo grávida. Porque naquele momento ainda não era casada, né? Só estávamos ainda na fase de namoro. Já namorávamos há, deixa-me ver quanto tempo, 7 anos. Já estamos há 7 anos juntos. Então, aquilo foi como, tipo, e agora? E a única coisa que veio à minha cabeça é como é que eu vou contar isso para minha mãe? Eu não estava a ver como contar isso para minha mãe. Sendo que ainda fiquei uns dias mesmo a bater a cabeça de como contar. A primeira coisa que fiz foi ligar para a minha médica de família, né? Para dizer que tive um teste positivo e tudo mais. Aí ela me explicou e marcou também já um ultrassom, mas o ultrassom ia ser só com 6 semanas, 8 semanas, 6 ou 8, já não lembro bem. Mas, tipo, naquele momento te dá tipo um medo, também ficas assustada, tipo, não sabes o que sentir, é um momento mesmo que você fica, e agora? Já agora também não foi planejado, né? Por isso também o susto e o medo. Ah, mas não deixo de dizer que estou muito feliz com o meu pequeno. Então agora vamos ouvir a nossa mana Elizabeth. No meu lado não foi muito diferente, visto que nós estávamos a namorar já há um bom tempo, acho que 2 anitos, e eu tinha tendência a ter a menstruação de vez em quando atrasada. Então, quando eu percebi que a minha menstruação estava atrasada, eu já estava a ver alguns sintomas que não eram normais. Eu achei que fossem só dores nas costas por causa do trabalho ou algo do gênero. Uhum. E na mesma semana que eu descobri a gravidez, no final de semana ainda saí, fui com a minha prima a uma festa, mas eu reclamava que sentia muita dor nas costas. Uhum. E parecia que a minha menstruação ia descer, mas não era menstruação e eu não sabia disso. Os dias foram passando e eu tomei coragem de comprar um teste. Primeiro comprei um teste barato, para vocês terem noção. Um Olha, eu também barato! comprei um barato. O primeiro daí foi barato, é por isso que duvidei. Comprei o teste barato na esperança que desse negativo. Eu comprei o teste barato, não passou nem um minuto. Foi em questão de segundos, já era um positivo dado, certíssimo. Mas eu fiquei meio assustada e até a parvalhar um pouco, se assim posso dizer. Liguei logo para minha prima a dizer: olha, fiz isso assim, lá, lá, lá. Ela aconselhou-me a comprar um teste caro. Eu fui à farmácia, expliquei à farmacêutica que estava lá naquele dia
Ela me orientou como é que eu devia fazer o teste, blá blá blá. Eu fiz, foi um positivo novamente. E naquele momento só aparecia uma música na minha cabeça, aquela música da Yasmin. Não foi preciso te ver. E esta é uma música que até o dia de hoje marca a minha vida, a minha relação com a minha filha. Então, olha, a reação do parceiro na altura foi super positiva, foi super boa, super que estava de acordo, que íamos ter a nossa filha. E com os meus familiares, aí a coisa começou a aquecer, como dizem os angolanos, né? A coisa começou a ficar mesmo bem quente, mas eu tive que tomar coragem e maturidade para poder passar a notícia à minha mãe, que foi praticamente a primeira pessoa a saber, depois dos familiares do meu parceiro na altura. E a reação da minha mãe foi tipo, estás a ver? Não posso dizer muita coisa. E com o meu pai a conversa já foi um pouquinho mais séria. Porque ele queria saber das intenções da pessoa que namorava comigo na altura, blá blá blá. E eu ia com medo, com ansiedade, como é que tinha que ser, como é que seria. Eu fiquei a viver em um corpo que estava a dirigir várias emoções ao mesmo tempo. Mas hoje eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a minha filha. Foi o melhor presente que eu podia ter recebido. Eu acredito, se não fosse com o pai da minha filha, não seria a filha que tenho hoje. Então, somos os dois gratos pela filha maravilhosa que temos. Amém, amém. E também tiveste frustrações logo no início da gravidez? Qual foram? Queres partilhar conosco? Eu tive muitas e muitas frustrações. Uma delas foi o fato de eu saber que qualquer hora eu tinha que parar a escola. Porque eu estava a estudar na altura e eu praticamente descobri a gravidez ou a gestação 2 meses antes das aulas começarem. Uhum. E eu já descobri a minha gravidez, acho que com 6, 7 semanas. E aquilo me frustrava saber que tipo, eu depois vou ter que parar de novo, vou ter que parar pelo caminho. E aquilo me deixava um pouquinho frustrada, ansiosa. E eu depois tive que começar mesmo as aulas acima. Infelizmente não consegui terminar as aulas ou a escola, tive que parar para receber a minha filha, preparar o enxoval, isso e aquilo. E eu acredito que essa foi a minha maior frustração, não ter conseguido terminar a escola naquela fase. Mas hoje lido com isso com muita maturidade e hoje continuo para dizer que eu ainda vou para a escola. Não é motivo, a gravidez não para ninguém, né? Se vocês Pois é. meninas estão a nos ouvir, por favor, não parem de sonhar depois do teste positivo. Por favor. A vida continua e nossos sonhos também. É verdade, Então, para verdade. mim, deixa eu ver agora as minhas frustrações. As tuas frustrações. A minha frustração, olha, começou logo no início, depois daquele teste positivo, porque o meu parceiro não recebeu bem a notícia. Uhum, Para ele também foi um choque, ainda estávamos tipo. Os dois ainda vivíamos com nossos pais e isso tudo, uhum, então não era o momento, para nós, né, nos nossos olhos, não era o momento certo para ter um uhum, filho naquele momento. certo. Mas também por mim não tinha essa opção de tirar. Uhum, Então, ou era ou era. É o sim. momento de Deus, então eu estava tipo naquela, vamos seguir em frente, querendo ou não, eu vou seguir em frente com isso. E então aquilo tipo durante a gestação, quase durante a gestação toda foi sendo uma frustração, porque ele só começou a aceitar mesmo já no final, até o dia que nasceu e ele viu o filho dele. E Uhum, aí sim é que, tipo, agora é que ele é grato. Ele disse: Ah, estou muito feliz, graças a Deus que temos o nosso filho. E ele diz mesmo: Ainda bem que não optamos pela opção de tirar, e sim uhum, por trazer essa criança ao mundo. sim. Essa foi mesmo uma das frustrações e a maior frustração que eu tive durante essa gravidez. Uhum. E também para deixar aqui um- um- uma,
uma cena assim clara para os homens. Homens que possivelmente as namoradas vão partilhar este podcast, que vão ouvir também. Para a mulher não é fácil estar aí na situação de ter um teste positivo. Então, Uhum. você, parceiro, tenta se colocar na posição dela e ter uma responsabilidade afetiva e dizer que a gestação não é só dela. Pois, A gestação é vossa, porque vocês são adultos, visto que no ato estavam os dois de acordo. é Então não é isso. justo os homens ou homens deixarem as suas parceiras sobrecarregadas, visto que elas estão no processo de gestação, a gerar uma vida. Então eu acredito que os homens deveriam se fazer mais presente. E é normal dizer também que os homens não precisam logo de primeira dizer uau, que coisa bela. É normal. Uhum. Dizer ou sentir também um pouquinho sob pressão. É normal. Somos seres humanos e falhamos É e isso. temos emoções, temos que respeitar as nossas emoções. Mas não devemos tirar a responsabilidade de cuidar, proteger aquela que é a mulher que está a carregar o nosso filho, certo? Isso, certo. E agora, tiveste algumas mudanças e aí, tipo, visível, né? E mesmo as mudanças que não se via. Tive muitas, muitas. Principalmente mudança física, psicológica e até mesmo emocional. Uhum. Eu passei a não conseguir comer muita coisa. A minha gravidez foi aquela gravidez que acabou mesmo comigo, acabou comigo. Eu emagreci muito, não conseguia comer nada, visto que eu só comecei a comer devidamente, acho que a partir dos 7 meses. Meu E aquilo, Deus. você já consegue imaginar uma mulher não conseguir se alimentar devidamente só a comer manga verde com sal e limão. E de vez em quando uma batata frita, de vez em quando um chips, e essa cena Yeah. toda, não? E aquilo já me deixava assim meio desconfortável porque eu não estava no meu eu, na minha Uhum. essência, aquele físico que eu olhava para o espelho e dizia tipo, yeah, tô boa, tô isso, tô aquilo. Eu estava tão magra que eu deixei de usar M para usar XS. É muito. As calças não cabiam em mim. Então aquilo me frustrava um pouco, de não conseguir comer, de não conseguir sair, porque eu estava a vomitar tudo quanto é canto, todo quanto é minuto eu vomitava e aquilo me deixava muito mal. E também eu acredito que foram as amizades também e os problemas que depois foram vindo dentro do meu relacionamento com o pai da minha filha, nessa mesma época, acho que isso tudo me trouxe um sentimento de insegurança muito Uhum. forte. Yeah. Agora não sei se a Mana também tem assim alguma coisa concernente a isso para dizer, se viveu, se também tipo, se gostarias de partilhar isso conosco, mas só se também se sentires à vontade suficiente para falar, para explicar, para nos dar a entender. Não, olha, a única coisa que eu tinha, tipo, foi também logo aí quando descobri que estava grávida, tipo, e agora? Eu vou conseguir ser mãe? Será que vai dar certo? Eu sei o suficiente para poder passar para essa criança? Tipo, eu ficava a pensar tanto nisso que a pessoa, tipo, você duvida de tudo e mais alguma coisa. Era mesmo tipo demais. Mas graças a Deus, até aqui Deus nos ajudou, então estamos a continuar. É verdade. E lembrar também que nem todas as mulheres vão ter essa, essa, essa ansiedade de conseguir se perguntar se vão ser boa. Eu, por acaso, não tive isso, porque eu tive mulheres maravilhosas a me auxiliarem nesse Uhum. aspecto. A minha mãe, a avó da minha filha, da parte do pai dela, sempre se mostrou muito, muito presente e me ensinou muita Sim, coisa que eu, graças a Deus, posso dizer que eu não tive isso de não ser boa mãe, porque eu creio que o Deus que faz todas as coisas colocou pessoas exatas no meu uhum. caminho para me ensinarem, me instruírem e sou a mãe maravilhosa que sou hoje, por causa Isso, disso, eu acredito. é isso. Ok. E agora vamos falar também da solidão. A A solidão. solidão e o Mas a solidão silêncio. depois ou antes? Depois ou antes de quê? Do parto, do teste?
De tudo, porque acho que a gravidez, a gestação positivo é um É, todo, é um contexto tão amplo. mas vamos agora só falar ainda desse início, só daquele espaço da entre a gestação e o positivo, ainda não Hum, chegando no parto, vamos dizer assim. a solidão. Acho que do meu lado, particularmente, foi o fato de eu não conseguir, tipo, estar assim nas rodinhas das minhas amigas, né? Porque tem aquele shame. Tipo, estou grávida no meio das pessoas que não estão grávidas. E Sim, você fica meio assim, porque as pessoas também olham de é frente. verdade. E eu As ainda pessoas. lembro que durante a gravidez também não aparecias muito. Eu não apareci muito porque eu me resguardei muito Sim. durante a gestação, porque eu não estava muito bem Uhum. psicologicamente, como já havia dito, então eu acredito que se retirar do contexto de aparecer muito me fez muito Sim. bem. Para mim e para minha filha, consegui aproveitar um pouquinho da minha Uhum. gestação, visto que foi um pouquinho turbulenta, mas o fato das pessoas olharem com uns, tipo, ela está grávida nessa idade, outras estão a aproveitar e tudo Uhum. mais, e você se sente meio que tipo sozinha, Não. deixada de lado, porque no processo de gestação muitas amizades vão-se embora. Umas vão participar sim, relativamente, de vez em quando, mas elas vão-se embora. Mas as boas sempre permanecem, mas eu acho que essa foi a minha maior solidão. É. O fato de não conseguir estar onde as minhas amigas na altura estavam, de eu não conseguir vestir qualquer coisa. Também isso contribuiu muito para a minha solidão, porque eu me sentia magra demais Uhum. e às vezes me sentia cheia demais com os pigmentos e tudo mais. Aquilo contribuiu muito para a minha solidão gestacional. Ok. Não, para mim, E do teu do lado? meu lado, acho que eu não senti solidão porque eu estava mesmo rodeada de família, né? A minha mãe Uhum. esteve sempre aí ao meu lado, a minha irmã também, e os avós paternos do meu filho também tiveram sempre aí. A minha cunhada, olha, ela mesmo durante a minha gravidez foi um pilar, um ponto seguro também, que me ajudou muito, deu também muitas palavras sábias e até hoje eu também lhe sou grata por isso. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. E acredito que muitas de vocês também vão se perguntar, que a Moisha está a mencionar mãe, irmãs e tudo mais. Eu sou imigrante e os meus pais claramente não encontram-se cá onde eu vivo. Eu estou simplesmente com o meu irmão e alguns familiares, que são os irmãos da minha mãe, meus primos, agora também sobrinhos e tudo mais. Então acabo por não mencionar muito a minha mãe, porque a minha mãe não se faz presente fisicamente aqui comigo. Mas tenho sempre recebido aquilo que são os bons conselhos da parte da minha mãe pelo telefone, né? Só para não deixar aqui vazio essa lacuna. E para continuar, gostaria de perguntar a Moisha como é que foi o teu processo de fé neste processo de descobrir o positivo. Tipo, como é que a tua fé foi restaurada? Se a tua fé foi abalada? O que é que te impulsionou? O que é que te ajudou a impulsionar? Poderias nos dizer mais ou menos? Claro que posso, olha. Eu digo que essa gestação me aproximou mais de Deus, né? E digo isso porque no início, quando descobri que eu estava Uhum. grávida, eu até me afastei um pouco, já não ia mais aos cultos, porque tipo, agora de repente estás a aparecer e a barriga, claro que vai crescer e todo mundo vai te ver, vai te olhar e já sabem como é que é o povo, né? Vão comentar e tudo mais, eu não queria isso. Então eu ficava em casa. Mas como eu já tinha o meu noivado e o casamento marcado, né? Porque nós depois decidimos que iríamos casar, antes do bebê nascer. Então, depois de casada, é que eu fui à igreja, voltei a ir. Mas mesmo nesse tempo que eu não ia, eu continuava a assistir cultos em casa. Assistia cultos em casa, orava, louvava e tudo mais. Mas só voltei aí mesmo na igreja
depois de casada já, e o meu pastor também e a mulher dele nunca deixaram de mandar mensagem, de ligar e de perguntar como é que eu estava e tudo mais. E também a perguntar então quando é que vens, tipo aquele carinho, né, que eles têm. E eu sei que é com todos. Eles vão mesmo atrás daquela uma ovelha, tendo 100 lá dentro da igreja. E isso também foi muito bom, também ajudou. E eu voltei aí na igreja depois de casada e agora também continuo, graças a Deus, com o meu filho. E para mim está a ser um processo mesmo muito, mas muito bom. Bom, no meu caso foi um pouquinho diferente porque eu continuei a ir aos cultos, à igreja normalmente. Vejo também que eu tinha uma barriguinha bem pequenininha, tanto que os irmãos nem perceberam, só me viram já a trazer a bebê de 3 meses para apresentar na igreja e todo mundo ficou surpresa. Tipo, foi uma surpresa para a igreja toda. Porque eu conforme eu já havia dito no princípio, não expus-me muito nas redes sociais, com pessoas, ambientes, não, preferi mesmo me resguardar. E na igreja não foi diferente, eu continuei a assistir os cultos, as atividades e tudo mais. Só que é a gravidez, né? Aquela sensação de cansaço, a sensação de tipo que a tua bochecha está um pouquinho maior em relação aos dias normais que não estavas grávida. Mas os meus líderes foram muito acolhedores comigo. Também tenho lá alguns parentes de consideração, que são as minhas primas, a minha tia e mais outras pessoas que sempre mostraram muito apoio, muito carinho. E aí hoje continuamos a igreja, a minha filha é apresentada na nossa igreja, continuamos juntas, porque a Bíblia diz: ensinar a criança o caminho que deve andar, para que quando cresça não se aparte dele. Então eu tenho uma obrigação como mãe de ensinar a minha filha o caminho do Senhor, para quando ela crescer amanhã conseguir reconhecer esse mesmo Deus que restaurou a nossa vida, que me deu uma gestação saudável, que ela nasceu saudável. Então, esse é o processo de fé nessa gestação, ou tipo, nessa fase de gestação que eu estava, ou da gravidez. Hum, eu creio e acredito que isso me impulsionou muito para os braços de Deus. Ao invés de me afastar, aquilo me aproximou de tal maneira que eu me quebrantava nas orações e eu orava pela minha criança com muito amor e fervor. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha gestação. Por favor de Deus. Amém. E agora tem sempre, tipo, agora se você volta a pensar, né, na tua gestação, tem sempre aquilo que você pensa, tipo, oh, gostaria de ter ouvido isso, quando estava grávida, ou talvez não tens isso, mas talvez tens algo de, ah, não, eu gostaria de passar isso para uma outra amiga, irmã, conhecida que está grávida no momento e que você sabe, tipo, isto aqui vai lhe fazer bem ouvir. O que eu diria seria cerquem-se de pessoas que te acolham, pessoas que vão dar abraços fortes, cercam-se mesmo de pessoas que vão querer o teu bem naquele exato momento e depois também da gestação. Porque o que muitas vezes falta nas mulheres, principalmente Uhum. nós que engravidamos na casa dos 20, é muito complicado, porque as pessoas vão sempre julgar, vão olhar sempre torto, vão dar sempre uma opinião que nem sempre vai de acordo com o que nós acreditamos ou pensamos. Mas o que eu podia dizer é cerca de pessoas boas, porque aquilo vai ajudar o teu processo de gestação e aproveita, por mais que esteja a ser dolorido esse processo, porque às vezes estás a viver uma gestação sozinha, às vezes estás a viver uma gestação longe da tua família, a gestação que o teu parceiro não está de acordo, o teu parceiro foi embora, estás sozinha. Aproveite cada momento, porque vai chegar um dia que vais olhar para algumas fotos e façam fotos. Façam fotos, meninas, Isso é muito façam fotos, importante. façam vídeos, preparem-se, cuidem de vocês, porque vocês um dia vão olhar para aquelas fotos, para aqueles vídeos e dizer que barriguinha linda eu tive, a minha filha, o meu filho teve aqui dentro. Procurem
gravar momentos na gestação, gravem momentos para terem Uhum. lembranças e memórias, por mais que esteja a ser mesmo difícil, gravem momentos. Eu acho que esse seria o conselho. Sim, aconselho também a fazer um photoshoot, mesmo que não possas pagar alguém para te fazer, faça em casa. Pega um pano branco, pendura, tira aí as tuas fotos, chama a tua irmã, teu irmão, tua mãe, teu pai, qualquer pessoa para te tirar. Mesmo que aquelas fotos não vão ser profissionais, vão ser fotos para você guardar como lembrança. Isso é muito bom, isso depois, se você não fizer, você vai, Mas se arrepender depois. vai te arrepender. E o que eu diria, o que eu gostaria de passar, né, para outras mães, futuras mães, é procura ajuda quando não tiveres a força para continuar ou para quando você estiver cansado ou quando estiver difícil. Procurar ajuda não é admitir que és fraca, mas sim que és forte, porque você tens que ter a energia total para poder cuidar da tua criança e de ti também, nem só da criança. Certo, certo. Então, naquele momento que você estiver muito cansada, mesmo acabada, procura ajuda para que você possa descansar, mesmo que for só 30 minutos, já vai te ajudar muito. Então, é isso que eu tenho para dizer. Uhum, Eu também não tenho nada que eu digo, ah, não, gostaria de ter ouvido isso, ou não, não tenho. uhum. Não tenho nada disso. Visto que estamos quase a terminar, queremos deixar aqui uma reflexão para todas as mulheres que estiverem ainda no processo da gestação, no processo de descoberta, aquele todo o pacote, né, que a gestação traz consigo. E nós preparamos essa frase com muito carinho, muito amor. Espero que essa frase que nós escrevemos aqui possa, de uma certa forma, te cativar a continuar, que possa servir de alguma coisa, que possa tocar o teu coração. E nós escrevemos o seguinte: se estás a viver este momento, saiba que vai passar. Queremos te lembrar que Deus é maior que esse momento de dúvidas, ansiedades, pressões e mudanças hormonais. Aqui há espaço para tudo. O que você sente e tudo o que você quer dizer. Aqui tudo é sem filtros. E já agora queremos agradecer por estar aqui conosco. Até o próximo chá.